Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, vamos abordar um dos temas mais complexos e alarmantes da era digital, o ransomware, uma modalidade de crime cibernético na qual há o sequestro de dados e a exigência de resgates, que tem se tornado uma poderosa ferramenta para grupos criminosos em escala global. Para nos ajudar a entender melhor como este crime é estruturado, recebemos Tiago Misael de Jesus Martins, autor do artigo Ransomware, Tipologia do Crime Organizado Cibernético, publicado na coletânea intitulada Ransomware 360 Graus, organizada pelos ilustres Guilherme Gueiros e Emerson Wendt. Nosso convidado é um estudioso do tema e traz uma abordagem detalhada sobre como essas operações funcionam, os desafios para as investigações e as estratégias de combate a essas redes criminosas. Doutor Tiago, na alegria por recebê-lo neste canal, com gratidão, o saúdo por aceitares ao convite. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, peço que se apresente e, nos lecionando sobre o conceito de ransomware, conte-nos sobre a inspiração para a produção deste artigo e quais características desse tipo de crime fazem com que ele se pareça com outras modalidades praticadas por organizações criminosas e em que aspectos ele se diferencia. Gostaria de dizer que é um prazer estar finalmente conseguindo, né, lhe atender nesse podcast que acompanho, em outras oportunidades, em outros programas, que conhecia muito antes de entrarmos em contato para gravarmos essa participação relacionada a esse pequeno artigo que escrevi, e dizer que é um prazer. Eu me chamo Tiago Misael, eu sou procurador da República, do Ministério Público Federal, aqui na Paraíba. Eu trabalho com investigações financeiras, né? Sou investigador financeiro certificado pela Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. Eu também sou investigador de criptoativos, né? Também certificado pela Chainalysis, pela TRM. Sou instrutor, né, de investigações sobre crimes cibernéticos e provas eletrônicas, certificado pelo projeto GLACE-E do Conselho da Europa. No Ministério Público Federal, eu desempenho as atividades relacionadas normalmente à recuperação de ativos, né, e combate a crimes cibernéticos. Inclusive, faço parte de um grupo de atuação especial, criado já há muitos anos, mas aprimorado em suas funções no final do ano passado, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos. A gente presta auxílio aos procuradores do Brasil inteiro. Fora isso, eu, assim como você, procuro manter um diálogo aberto através de um blog. Posta ali pequenas pílulas de discussões jurídicas relacionadas principalmente à investigação financeira. O nome do blog é investigação financeira, tudo junto.com.br. Inquietações constam, né, lá em grande parte, quando são persistentes, terminam levando com que eu profundo a pesquisa e publique algum artigo, né, ou livro. Não foi diferente aqui no caso do ransomware, não só da vivência em relação à investigação de casos dessa natureza, mas algumas discussões jurídicas que me parecem precisam ser bem colocadas, né? Você me pergunta aí quais as características desse tipo de crime e parece até contraintuitivo dizer que, no meu ponto de vista, o ransomware ele é só uma embalagem tecnológica para um velho crime conhecido como extorsão. Uma das características mais tradicionais do crime organizado é justamente o mercado da extorsão, né? Isso existem várias organizações criminosas que nós conhecemos, né, hoje no Brasil. Desde as organizações voltadas para o tráfico de droga, as organizações de modelo miliciano, né, todas elas têm a característica da extorsão como uma de suas atividades principais. Então, características do fenômeno do crime organizado. Com o ransomware não é diferente. Ele só tem uma embalagem tecnológica, mas ele é uma nova forma de se exigir uma vantagem indevida. Em termos de organização criminosa, como você avalia a estrutura e a hierarquia das organizações criminosas que atuam com ransomware? Existem paralelos claros com grupos do crime organizado físico, como
facções ou cartéis? Essa pergunta é excelente, claro, porque ela permite que a gente discuta os elementos do crime organizado, como eles se adaptam aos crimes cibernéticos, especialmente o ransomware. O crime organizado ele é um fenômeno social que ele é estudado há mais de 100 anos. E esse fenômeno ele tem várias compreensões, várias teorias sobre ele. A compreensão da qual eu faço parte, da qual eu me filio, é aquela que identifica o crime organizado como atividade empresarial, como atividade comercial, atividade desempenhada com o intuito de lucro semelhante à atividade empresarial. A única diferença entre o empresário e o criminoso organizado é que o empresário fornece bens ou serviços lícitos e o criminoso organizado fornece bens ou serviços ilícitos. Essa compreensão veio de um autor americano chamado Dwight C. Smith e ele divide, para compreender o crime organizado, ele divide em alguns elementos que são típicos do fenômeno. O fato da atividade ser racionalmente planejada, ser uma atividade voltada para a provisão de bens ou serviços ilícitos, dessa característica que a gente fala sobre os mercados criminais, tais como tráfico de drogas, extorsão, disponibilização de pessoas para contrabando ou tráfico, né, e o crime cibernético, entre outros. E a terceira característica é que essa atividade ela é assegurada pelo emprego de violência física ou psicológica ou pela corrupção de funcionários públicos. Os criminosos organizados, tal como empresários, eles organizam a força de trabalho. E essa força de trabalho criminosa, ela pode ser organizada de várias formas, ou em estruturas verticalizadas, né, como os tradicionais modelos de crime organizado, como a máfia italiana, né, as facções brasileiras, né, elas são todas hierarquizadas. No entanto, aí com, né, o surgimento da globalização econômica, aí que as pessoas começaram a transitar com mais facilidade entre os países e, sobretudo, depois com o aumento da possibilidade de comunicação através da internet, surgiu uma forma de se organizar muito mais fluida do que esse vínculo vertical entre criminosos, né, que é a organização em rede. E essas organizações criminosas em rede são aquelas mais tradicionais quando se trata de crime organizado cibernético. Os criminosos organizados que se voltam à prática de crimes cibernéticos, eles normalmente eles estão organizados em rede, né? Essas redes elas são fluidas, elas têm uma liderança opaca, de modo que nem todos sabem quem são os líderes da empreitada e trabalham apenas em pequenas partes da empreitada criminosa. Essa característica é muito presente no crime cibernético e é usada essa distinção para falar-se até em crime cibernético organizado, como se fosse uma coisa diferente. No entanto, do nosso ponto de vista aqui, ele parece ser exatamente uma forma diferente de organização da força de trabalho criminosa. Quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades ao investigar e desmantelar redes de ransomware que operam de forma transnacional, considerando as diferentes jurisdições e legislações? Bom, as dificuldades, né, de se investigar crimes, cibernéticos, elas são muito peculiares, né, no sentido de que nós temos algumas dificuldades que não existem na investigação de outros tipos de crime. Por exemplo, a fluidez dos dados digitais, que são importantes para provar determinados fatos relacionados às invasões de ransomware, nós temos a possibilidade de que esses dados se percam quando se fala de ataques que já aconteceram a determinado tempo, né, nós mandamos os pedidos de cooperação internacional para outras jurisdições, as jurisdições respondem dizendo que não tem mais os dados, né, que as legislações nacionais elas não obrigam que eles mantenham esses dados por muito tempo e a cooperação chegou tarde demais, a investigação começou tarde demais. Então, isso faz com que existe sempre a necessidade de se fazer investigações muito próximas do fato. E contar com a sorte de que a jurisdição para onde nós mandamos as ordens, que elas tenham esses dados. A existência ou não desses dados é um dos desafios investigativos. A outra coisa é que, em decorrência de diversas tecnologias, por exemplo, como as VPNs, os browsers anônimos, como Tor, né, nós tenhamos dificuldade até de saber onde esses dados são localizados. Às vezes não sabemos nem em que país, né, esses dados estão custodiados e aí nós não podemos direcionar corretamente os pedidos de cooperação. Né? Esse é um dos motivos, um dos desafios investigativos também. Né? Nenhum desses desafios é incontornável.
com os dados que transitam por várias jurisdições, muitas vezes você não sabe onde um dado está em uma jurisdição, mas se ele transitou por outra, a gente pode pedir os registros daqueles dados que transitaram por uma jurisdição cooperativa, digamos assim. A outra coisa, né, outra dificuldade investigativa aí, muito comum, é a diferença de leis nacionais, né? Nossa própria lei nacional, ela não se amolda completamente ao estándar internacional existente hoje, que é a Convenção de Budapeste, né? Existem projetos de lei no Congresso Nacional que pretendem ajustar a nossa legislação à Convenção de Budapeste, com um motivo muito simples, de que quanto mais países têm uma legislação harmônica com a Convenção de Budapeste, mais difícil será que algum crime passe impune em determinada jurisdição. É muito importante todos falarem a mesma língua de crimes para que a punição seja possível e homogênea em todos os países, para que não existam aí paraísos para criminosos cibernéticos. Esse é um dos motivos, e aí fica também o desejo, né, que nós temos de que essa legislação brasileira ela seja aprovada e finalmente adapte, faça comatação das pequenas omissões que ainda existem na nossa legislação em relação ao standard internacional, que é a Convenção de Budapeste. Né? Outro desafio investigativo aí é fazer funcionar a contento, né, tendo em consideração, em mente, os dados telemáticos que provam crimes cibernéticos, que eles são muito voláteis. Muitas vezes os mecanismos de cooperação internacional que nós temos, eles não são eficazes para a garantia desses dados. Por exemplo, alguns países eles mantêm dados telemáticos armazenados por 6 meses. 6 meses não é um tempo razoável para o trâmite de um pedido de cooperação jurídica internacional direta, né, o EMILAT. Normalmente esses pedidos eles duram muito mais tempo. Né? Isso significa que se nós quisermos os dados de outro país e ele só guardar por 6 meses, o caminho da cooperação jurídica via EMILAT é muito complicado, muito difícil e muito fácil de não ter nada. E existe também um quinto desafio investigativo que acredito importante, o desenvolvimento de uma relação amigável entre os órgãos públicos de investigação e as empresas privadas. Esses dados telemáticos que provam crimes cibernéticos, eles estão normalmente em posse de empresas privadas. E essa relação, tanto a empresa ter um canal por onde as ordens judiciais possam ser encaminhadas, canais de law enforcement, quanto o atendimento dessas ordens judiciais de forma célere, rápida e completa, parece uma necessidade premente dessas investigações de crimes cibernéticos e desenvolvimento dessa relação de confiança entre os órgãos públicos e as empresas privadas é um dos desafios a serem construídos nessa seara de investigação de crimes cibernéticos. Com o avanço das tecnologias de criptografia e blockchain, de que forma esses elementos têm impactado o rastreamento e a responsabilização de grupos organizados que utilizam ransomware? Me parece que são duas situações que têm impacto diferente. Primeiro, a tecnologia relacionada à criptografia. Né? De acordo até com a decisão do Supremo Tribunal Federal, está encaminhada, né, já com o voto dos dois ministros relatores, ministra Rosa Weber e ministro Edson Fachin, parece que o Supremo vai caminhar no sentido de declarar que as empresas não precisam criar vulnerabilidades nas suas estruturas criptográficas para atender ordens judiciais, né, atender ordens de investigação. Isso acontece porque, no meu ponto de vista, a criptografia é um direito das pessoas, é um direito hoje com uma proteção de dados, hoje com até a liberdade de expressão em países que são autoritários em relação a determinados pontos de vista, como a gente viu, por exemplo, na Primavera Árabe, né? Sabe o quanto ferramentas de comunicação criptográfica de ponta a ponta elas foram usadas para organizar as manifestações. Hoje, muito da rigidez das comunicações passa pela garantia de uma criptografia forte. Isso se aplica aos mensageiros eletrônicos, né, como WhatsApp, Telegram, Signal, que adotam a tecnologia de criptografia de ponto a ponto. Né. Então, me parece que, se valendo dessa tecnologia, muitos criminosos que exploram, né, os vários tipos de crimes cibernéticos, eles se valem dessas tecnologias para, por exemplo, no caso do ransomware, entrar em contato com a vítima para exigir o resgate. Eles fazem isso através de canais criptografados, né, e também de disponibilização da chave de
descriptografia dos dados. Alguns dados, enquanto criptografados com tecnologias e algoritmos comprovadamente seguros, impedem o acesso a esses dados. Por outro lado, também não se vê como se possa exigir que toda empresa que empregue essa tecnologia mantenha aí um backdoor para as autoridades públicas. Existem momentos em que o trânsito dos dados eles não são criptografados e aí é que nós podemos investir as atividades de investigação. Com relação à tecnologia do blockchain, ela é presente, né, bastante nas investigações de ransomware, porque na quase totalidade das vezes o pedido de resgate, né, o ransom, ele é exigido através de criptoativos. Os criminosos eles indicam uma carteira em alguma blockchain de criptoativos, seja Bitcoin, Ethereum, ou Solana, ou Monero, enfim, desses criptoativos, né, e exige o pagamento que seja feito dessa forma. Isso é importante, né, porque ao contrário do que se pensa, as transações com criptoativos elas não são irrastreáveis. Você tem algum esforço investigativo no sentido de atribuir autoria àquele endereço de criptoativo, mas as transações elas são todas públicas justamente através de um livro-razão público chamado blockchain. São duas situações que fazem parte do cotidiano das investigações sobre ransomware, mas elas demandam aí respostas investigativas diferentes. Se por um lado a criptografia ela do meu ponto de vista, ela deve ser protegida, né? Por causa dos benefícios que ela traz, muito maiores do que os malefícios. Por outro lado, a tecnologia de blockchain ela não é exatamente empecilho para a investigação, uma vez que as transações elas são rastreáveis publicamente na maior parte das blockchains existentes. Como aprimorar as estratégias de cooperação internacional no combate a organizações criminosas de ransomware e de que maneira as agências de segurança pública podem superar as barreiras de colaboração internamente e entre países? É um prazer poder falar sobre esse tema, porque um dos mais caros, né, no meu ponto de vista, é que não é só estudar o fenômeno, né, não é suficiente só estudar o fenômeno, mas é também apresentar soluções, né, ou visões de quem trabalha com o fenômeno para aprimoramento dessa atividade de investigação e persecução estatal. Internamente, né, o que a gente observa é a necessidade de treinamento, seja de policiais, de procuradores, promotores, de juízes, nos conceitos básicos de investigação de crimes cibernéticos. A gente tem também a compreensão de que é difícil de se fazer esse treinamento em massa. Em face a essas dificuldades, a solução que me parece mais plausível e aí mais factível é aquela que investe na criação de órgãos especializados de investigação de crimes cibernéticos nas polícias e nos ministérios públicos. Essas delegacias elas permitem a maior especialização de policiais nesses casos, né? Então parece que é uma boa iniciativa. Fora isso, esses órgãos especializados que também foram criados no Ministério Público, né? Então no Ministério Público nós temos os cybergaecos em diversos ministérios públicos estaduais e agora, né, com a criação desse grupo de atuação especial, do qual faz parte no Ministério Público Federal, também existe essa tentativa de especialização no tratamento desses crimes de alta complexidade, né, nacionalmente importantes. Esse movimento de organização, tanto das polícias quanto dos ministérios públicos, acontece também em conjunto com uma aproximação do setor privado, porque, como eu disse, essas empresas privadas é que possuem os dados telemáticos necessários à investigação cibernética. Foi por demanda de órgãos estatais que várias empresas, vários prestadores de aplicação no Brasil criaram portais de law enforcement, quer dizer, portais que recebem ordens judiciais, por onde são respondidas as ordens judiciais, né, isso agiliza demais os pedidos de quebra. Essa aproximação e desenvolvimento de uma relação de confiança, né, de que os provedores de aplicação atenderão às ordens no tempo necessário para permitir uma efetiva investigação, uma das rotinas que precisam ser mais
bem azeitada aí em relação à investigação desses crimes. Com relação à cooperação internacional, nós temos aí aqueles problemas que anteriormente eu disse, né, a perda do dado, a perda da localização, né, esses são problemas que existem e que eles só vão ser contornados quando nós tivermos canais ágeis de cooperação internacional. Esses canais ágeis, eles não passam pelos canais que nós temos hoje no Brasil. Então, a cooperação por via diplomática, ela é insuficiente para garantir a agilidade necessária para a investigação desses crimes. Os casos de cooperação direta, né, o de auxílio direto entre países, né, também, né, é muito burocrático, os acordos de EMILAT. Então, hoje, né, existem duas soluções pensadas pelos países para enfrentar essa situação. A primeira é a criação de mecanismos mais ágeis de cooperação. Isso consta já do segundo protocolo adicional à Convenção de Budapeste, né? Ele já foi aprovado, né, está em processo de adesão. Então, é importante que o Brasil considere o aprimoramento dessas ferramentas e adira ao segundo protocolo da Convenção de Budapeste. Isso permitirá, por exemplo, que autoridades brasileiras solicitem diretamente a provedores situados em outros países os dados, sem passar necessariamente por um longo processo de cooperação atualmente existente. Esse é um dos modelos. O outro modelo é se aprimorar as possibilidades e se entender, divulgar, falar sobre ela, se aprimorar as possibilidades de cooperação policial. Né? Atualmente existe as formas de cooperação via Interpol ou então via rede 24/7, também prevista na Convenção de Budapeste. Né? Então são formas de cooperação policial que, embora não sirva em todos os casos necessários em que se precisa trazer a prova para o Brasil, mas se conhecer o dado, né, no exterior, sobretudo para fins de inteligência e de direcionamento posterior das ordens de cooperação, são ferramentas fundamentais. Como as novas tecnologias de cibersegurança, como inteligência artificial e machine learning, podem ser aplicadas no combate à criminalidade organizada no contexto do ransomware, tanto na prevenção quanto na investigação dos ataques. É muito bom falar sobre esse assunto, porque nós temos a oportunidade de acalmar alguns corações. Pessoas acham que com a inteligência artificial e as várias formas de machine learning, que elas vão favorecer enormemente os criminosos e que isso tornará o Estado incapaz de reagir. Esse cenário catastrófico, ele não é verdade, né? Embora a gente já tenha ouvido notícias de que criminosos tenham se valido de ferramentas de inteligência artificial para criar códigos que permitem invasão de sistemas. Na verdade, esses códigos eles poderiam ser criados provavelmente através de trabalho laborioso e de hackers. O que se permitiu foi que isso se tornasse passível de ser manejado por muito mais criminosos. Do nosso ponto de vista, aqui dos órgãos de persecução, nós temos muito mais a ganhar, né, com essas ferramentas de inteligência artificial do que a criminalidade. Nós achamos que essas ferramentas elas podem ser empregadas para auxiliar, né, investigadores em um ponto muito crítico, né, da investigação, que é a análise dos dados. Nós sabemos que o maior gargalo de uma investigação, seja ela cibernética, seja ela financeira, seja ela de qualquer outra natureza que produza uma grande quantidade de informações, é sentar para analisar esses dados e daí extrair informação. Essas ferramentas de inteligência artificial elas servem para auxiliar nesse processo de análise. Já está em curso um processo em que essas ferramentas auxiliam os investigadores a analisar esses dados telemáticos, sobretudo em crimes cibernéticos, e possibilitar e agilizar, né, os pedidos de quebra, de cooperação, enfim. Para mim, temos muito mais a ganhar com essas ferramentas do que a perder. Doutor Tiago, caminhando para o final de nossa conversa, o parabenizo pelo artigo e jornada profissional, reprisando meus agradecimentos pela sua valiosa colaboração. Deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço. Agradeço a sua paciência de ter esperado para que o momento mais oportuno surgisse, né? Espero ter correspondido aí, mantido
nível do seu programa, que já acompanhava e continuaria acompanhando. Nesse momento final, eu também queria, só deixar uma observação, né, de que, no meu ponto de vista, os ataques de ransomware, eles são uma embalagem tecnológica do velho crime de extorsão, e quando se faz o ataque, se invade o sistema, se encripta os dados e se exige o resgate, se esse resgate for pago, ele normalmente é exigido aí por meio de criptoativos, e no momento em que falei sobre a tecnologia de blockchain, disse que esses ativos, ao contrário do que muita gente pensa, eles podem ser rastreados. E ao rastrear ativos, o Estado não está fazendo nada muito diferente do que aquela velha máxima da investigação financeira, que é siga o dinheiro. Digo isso para também tentar deixar uma mensagem de não assombro. Às vezes esses crimes cibernéticos eles parecem muito longe da nossa compreensão, da compreensão do homem comum, o investigador que está lá na ponta, ele se sente muito ansioso quando se depara com um crime como esse. E às vezes você dá essa palavra de de calma, né, de olha, tirando, né, essa embalagem tecnológica, ela no fim, é o bom e velho crime de extorsão. E uma das formas de combater o ransomware é justamente empregando a boa e velha tática do siga o dinheiro, follow the money. A possibilidade de seguir esse dinheiro, ela envolve, é claro, um movimento do Estado, né, de todos os estados aí capitaneados pelo GAFI, né, nas suas recomendações, as quais o Brasil atendeu plenamente com a lei que regulamentou as prestadoras de serviços de ativos virtuais no Brasil, né, as exchanges. Quando um Estado regulamenta esse setor, o sexto mercado financeiro, digamos assim, as possibilidades de rastreio dos criptoativos usados para pagamento do ransom aumentam. E hoje no Brasil nós estamos após a lei dos criptoativos, no final de 2023, nós tivemos aí um período em que não se definia quem era a autoridade que iria regulamentar a lei, né? Através aí de um decreto de junho do ano passado, foi decidido que o órgão responsável por essa regulamentação será o Bacen, o Banco Central. E hoje, né, existem aí muitas consultas públicas em aberto, o Bacen ainda precisa regulamentar diversos aspectos desse mercado de criptoativos. Hoje, né, a gente acompanha com cuidado essa regulamentação para que ela, né, venha da melhor forma possível, que permita ao Estado, né, empregar ferramentas de rastreio desses criptoativos e aí desincentivando ou identificando os criminosos a partir dos ativos. Isso me parece uma forma até bastante comprovada de desincentivo à atividade como um todo, né? Todo crime que era cometido e passou a ser facilmente rastreável, né, nos seus produtos e proveitos, saindo em moda. A gente tem vários exemplos sobre isso. Um ataque certeiro a essa tipologia do crime organizado cibernético, que é o ransomware, me parece ser implementar as ferramentas de rastreio dos ativos. É o ponto que nós estamos aqui no Brasil e espero que em outra oportunidade eu venha aqui falar sobre o sucesso dessa regulamentação e de casos em que criminosos cibernéticos foram presos, processados e julgados, né, por suas condutas. Então agradeço demais, Clark, pelo seu convite, agradeço demais por essa oportunidade. Isso aqui não é trabalho para mim, isso aqui é diversão. Fico feliz em conversar com alguém que se interessa, com alguém que patrocina esse tipo de conteúdo na internet. Então, para mim foi um prazer. Né? Abraço a todos e até outra oportunidade. Até mais. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, conversei com o Procurador da República do Ministério Público Federal da Paraíba, Tiago Misael de Jesus Martins, autor do artigo Ransomware, Tipologia do Crime Organizado Cibernético. Saiba mais sobre este conteúdo em nosso website. Inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!